Boa noite! Estamos chegando para mais uma noite muito especial. Vamos chegando, aguardando todos. Nosso tema hoje importantíssimo. Vamos falar sobre neurociência, síndrome de Down, falar sobre educação. Então hoje vamos aguardar todos chegarem, aguardar as famílias, os professores, minha aluna que sempre é a primeira na chamada, Roberta. Boa noite, Tassi. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nossa live hoje é especialíssima e nós vamos estar... Olha, nosso convidado já chegou, daqui a pouco nós já vamos chamá-lo, porque hoje nosso tempo é curto, temos muita coisa boa para conversar. Então, Roberta, que já chegou, Tassi, cliquem aí no aviãozinho, convidem as famílias. Boa noite, Célia. Pois é, boa noite, Tassi, mais uma vez. Boa noite, Solíria. Então, todos convidando. Apertem aí no aviãozinho, avisem. Cláudia já chegou, nós já vamos começar, porque hoje nós temos um tema muito importante quando a gente fala sobre síndrome de Down, porque nós falamos de uma deficiência que vem associada à deficiência intelectual. Então, falar em desenvolvimento das nossas crianças é falar em entender esse cérebro, para que quanto mais a gente entenda, mais a gente acesse essa criança e mais a gente oportunize coisas boas para essas crianças aprenderem. Então, vamos convidando as pessoas. Eu já vou chamar o nosso convidado. Nós hoje vamos começar. Boa noite, Alice. Vamos começar no horário. Boa noite, Ruth. Então, todos clicando no aviãozinho, convidando as famílias, convidem os amigos. Não deixe que nenhuma família perca essa live hoje. Então, vamos mais uma vez. Eu coloquei aí o tema fixo. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Vamos falar de neurociência e síndrome de Down e sobre as possibilidades de aprender. Então, eu já vou chamar Nicolas. Boa noite, Rejane, que nós hoje não podemos perder tempo. Cadê? Nicolas já estava aí. Vamos lá, aqui. Então, boa noite, Wellington, boa noite, Rejane. Cliquem no aviãozinho, avisem as famílias que já estamos aqui. Nosso tema hoje é muito especial. Eu já chamei o nosso convidado, porque nós temos muito papo bom para hoje, muita coisa boa para aprender. Então, eu já convidei Nicolas, a gente já inicia em breve. Convidem as famílias. Boa noite. Eu sempre chamo de Manu. Aí eu sei que é o nome da filha. Aí tá eu aqui, ó. É Lu. Boa noite, Lu. Convidem as famílias, cliquem no aviãozinho, avisem que nós já chegamos. Eu já chamei o nosso convidado, já estou esperando que ele aceite. Nós vamos conversar hoje sobre possibilidades de aprender sobre esse cérebro que, quando nós treinamos, quando nós estudamos da maneira correta, quando nós evocamos tudo que estudamos, fica muito mais fácil para os nossos filhos. Então, vou chamar mais uma vez aqui. Ah, pronto, mandei de novo, Nicolas, o convite. Veja se você recebe. Pronto, Oi, chegou. Cláudia, boa noite, tudo bem? Boa Dificuldades noite. técnicas aqui. Muito bem, mas a internet é assim, mas chegamos. Vocês me ouvem bem? O Nicolas está me ouvindo bem? Tudo certinho aí pra gente? Tô te ouvindo bem. Boa noite, Pronto. pessoal. Boa noite a todo mundo que tá aqui. Então, eu disse que hoje não vou demorar muito, Nicolas. Eu pedi às famílias que vá clicando no aviãozinho, que avisem as famílias que já chegamos. Enquanto isso, eu vou contextualizar para você. Boa noite, Lu, você conseguiu chegar. Boa noite, Viviane. Sejam todos bem-vindos. Eu vou contextualizar um pouquinho para Nicolas enquanto as famílias chegam. Quem somos nós, para que Nicolas conheça um pouco e que entenda um pouquinho desse universo do que estaremos conversando. A maioria das pessoas aqui são famílias de crianças com síndrome de Down,
são professores, são psicopedagogos que sempre estão nos seguindo. E o nosso objetivo sempre é entender o seguinte: nós temos uma criança com deficiência, mas que associado a isso é um cérebro com um nível cognitivo baixo, porque esse cérebro com deficiência intelectual. Aí é isso que sempre nos interessa. Falar de deficiência intelectual é buscar entender esse cérebro para, no momento em que eu penso em alfabetização, um dos nossos focos é essa criança que há muito tempo, quando eu falo do início do século XX, eram crianças que não conseguiam se alfabetizar. Mães, famílias, acreditando que era possível, começaram a investir nessas crianças e a gente sai de um contexto de crianças que sequer no início do século XX conseguiam se oralizar e hoje são crianças que se alfabetizam. Então, assim, já é fato que, embora a gente tenha todo esse déficit no cérebro, hoje elas se alfabetizam, a gente já tem jovens que concluíram até o ensino superior. Então, como é que a gente entende um pouco desse cérebro? O que é que a gente precisa aprender enquanto família para trabalhar cada vez melhor, para estimular cada vez melhor? Por isso eu te convidei, e aí vou dar boa noite. Eu estava olhando ali para a gente, Sofia chegou, Camila, então continuem, eu já vou dar a palavra para Nicolas, mas continuem clicando no aviãozinho para avisar a família que já estamos aqui. Então, Nicolas, vou deixar que você se apresente, agradecer antecipadamente, e aí a gente começa a nossa conversa. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, todo mundo. Queria agradecer, né, o convite que você fez para mim. Fiquei muito feliz quando recebi seu convite, um assunto que é tão necessário da gente tocar, né, da gente falar, um trabalho tão bonito e necessário. E pelo que você estava me falando, né, realmente a gente tinha uma crença antes, né, de que as nossas capacidades cognitivas, as nossas capacidades cerebrais, elas eram fixas durante a vida, que a gente nascia com aquilo e a gente tinha uma predisposição natural a ter um desempenho cognitivo ao longo da vida. E os estudos recentes da neurociência mostram que há possibilidades para além daquilo que é genético, né? Para aquilo que vem da experiência, né? E acho que a gente vai bater um Ó, papo. Luísa chegou aqui para nos visitar. Luísa, seja bem-vinda, fique Olha aí. só, Aí, Luísa, chegando. tudo Boa bom, noite, Luísa? convide suas alunas, Luísa, e fique aqui conosco, seja bem-vinda. Vai, Nicolas. E só para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, antes da gente Sim. entrar nesse assunto, eu sou neurocientista de formação, né, atualmente eu faço mestrado também em neurociência e cognição. Eu estudo particularmente percepção de tempo, mas também trabalho com aprendizagem, com atenção, então todo esse fator cognitivo em humanos é do meu interesse, né? E aí eu vim aqui discutir um pouco com vocês a respeito desse assunto. Eu sou professor de pós-graduação também. Também tem alguns cursos livres que estão disponíveis em plataformas online. E tem um livro que eu escrevi, depois a gente pode falar mais a respeito disso, mas acho que vou aqui repassar de volta a palavra para a Cláudia, para que ela possa introduzir o nosso assunto de hoje. E aí depois a gente pode falar mais sobre todas essas coisas para quem quiser aprender mais. Beleza? Sim, vamos falar com certeza, porque eu fiz o curso de Nicolas, o curso de neuroeducação, muito bom, muita coisa para a gente entender sobre as crianças, muita coisa. A gente já vai começar a pincelar para dar o gostinho para as famílias, para depois ir lá na bio de Nicolas, tem tudo para ter o acesso ao livro. O livro eu ainda vou começar a ler, porque eu terminei o curso rápido, que eu queria já ter terminado para chegar aqui. Então, a gente começa, Nicolas, conversando com você o seguinte, é agradecer mesmo, porque o que que me chamou a atenção e por que eu fiz o convite, e já agradecer imensamente de você ter aceito a propriedade e a simplicidade com que você fala do cérebro, como chega até nós a sua fala. E aí a gente pode começar conversando o seguinte, eu tenho um cérebro com um baixo QI. Isso impossibilita ou não de aprender. O que é isso? O que é esse cérebro que, na verdade, tem um nível cognitivo baixo e como é que a gente pode trabalhar com isso? A partir desse início, de como é esse cérebro com deficiência intelectual. Exato. Acho que a gente pode começar destrinchando uma ideia que é importante dentro da ciência e muitas vezes acaba passando desapercebida, que é a questão daquilo que é correlação e causa, né? Então,
Como você falou, a gente vai tratar aqui de cérebro que tem uma deficiência intelectual, que tem um QI mais baixo, né? E como que esse cérebro ele se desenvolve, ele aprende. Primeiro que o QI ele está correlacionado com a inteligência, com a nossa capacidade de aprender, mas isso não quer dizer que ele cause o problema, né? O que vai determinar, no fim das contas, o quão fácil vai ser para essa criança aprender vão ser fatores genéticos associados ao seu neurodesenvolvimento, então o desenvolvimento do sistema nervoso central, do cérebro, que vai, no caso especial aqui da síndrome de Down, vai afetar algumas regiões que são muito importantes para o aprendizado e também para o controle das funções cognitivas, aquilo que a gente chama de funções executivas. Então, isso, sim, né, essas diferenças anatômicas, estruturais, que vêm do fator genético associado com Down, é justamente o que vai fazer com que essa criança demonstre um desenvolvimento um tanto diferente, né, das outras Que crianças. a gente diz de Enfim, mais lento, que aprende, mas ele precisa de mais estímulo, ele precisa de mais tempo, precisa de mais repetição. Isso uma mãe leiga. E aí vamos ver isso com o nosso neurocientista. Mas essa percepção que nós famílias temos e que a primeira coisa que a gente aprende é assim, olha, ele aprende de maneira mais lenta, mas existem as possibilidades, os casos não são todos idênticos, as crianças não são idênticas, não existe receita de bolo, mas existem possibilidades sim. E aí a gente sim, parte desse princípio e estimula. Então é o que a gente faz do lado de cá. exatamente. E é exatamente isso. No caso, é uma questão de um certo delay, né, um certo atraso, na questão de demorar um pouco mais, de se precisar de um pouco mais de esforço, de um pouco mais de atenção para essa criança em desenvolvimento. E não é, de longe, uma impossibilidade. E os exemplos estão aí para mostrar isso, né? Eles falam por si só. E todo mundo tem a capacidade de aprender. O que acontece, né, quando a gente está falando da síndrome de Down, é justamente que alguns dos circuitos que são mais importantes para a aprendizagem, eles estão comprometidos, né? Então a gente vê que existe uma certa redução de volume, de tamanho e de conexões entre regiões como o córtex, que é a camada mais externa do nosso cérebro, aquela que, digamos assim, evoluiu por último, né, na história evolutiva do ser humano. Então é aquilo que nos caracteriza mais enquanto pessoas com criatividade, com capacidade de planejamento, de controlar e monitorar o nosso comportamento, de agir de forma planejada, né, ou direcionada a uma meta. Então a gente tem uma diminuição ali no córtex, mas a gente também tem outras regiões, por exemplo, o hipocampo e cerebelo, que são muito importantes quando a gente está falando de aprendizagem. O hipocampo, extremamente importante para a formação de novas memórias, né? Onde a gente, tudo aquilo que acontece na nossa vida, todos os eventos que vão aparecendo diante da gente, para que eles passem para a memória de longo prazo, né? Antes deles serem inscritos na história das nossas vidas, dentro das nossas cabeças, eles passam pelo funcionamento ali do hipocampo. E a gente também tem o cerebelo que também está muito relacionado com o controle motor, né? E com o aprendizado motor. Então também é outra região que também está comprometida, o que faz com que esse aprendizado ele seja mais lento, que ele seja mais demorado e que precise de uma maior estimulação, né? Afinal de contas, o que a gente sabe a respeito do cérebro, que uma das propriedades fundamentais do sistema nervoso é a sua plasticidade, é a sua capacidade de se reorganizar em estrutura e em funcionamento, né, em função, diante da experiência. Isso depende do ambiente, depende do estímulo e também depende um pouco da capacidade desse sistema nervoso de ser plástico no sentido daquilo que ele herda, daquilo que é hereditário, né? Então, é, um problema que a gente tem com a síndrome de Down também é a questão de que a própria plasticidade em si ela sofre um pouco mais, né, para acontecer, digamos assim. Pode falar, Cláudia. E aí, porque eu sempre parto dessa esperança. Quando eu falo em neuroplasticidade, sempre falo, é um tema que me interessa, eu leio muito, estudo muito sobre neuroplasticidade, partindo desse princípio. Eu preciso estimular,
essa neuroplasticidade me dá esperança para mim, mãe, porque eu acredito, então, que esse estímulo vai surgir e que a gente consegue fazer. Mas como é que a gente começa? Por exemplo, quando você fala de hipocampo, quando você fala de cerebelo, quando você fala dessas questões motoras, que nós temos também a hipotonia, então, não necessariamente a sua área, mas é assim, a síndrome de Down precisa trabalhar muito a fisioterapia no início. Então, quais são as atividades? Como é que a gente estimula, por exemplo, como é que a gente acessa essa criança, as coisas básicas que a gente poderia estar fazendo em casa, enquanto família, para a gente estar estimulando esse cérebro? O que é importante em termos de estímulo para que a gente garanta essas conexões? Porque aí eu entendo pouco, mas sei que também tem a ver com essas conexões dos neurônios. Então, como é isso para a gente? Tudo que acontece com a gente é estímulo para que a gente aprenda, né? A gente aprende desde o momento que a gente nasce, todas as circunstâncias que acontecem com a gente são um momento de aprendizagem, são uma oportunidade para se aprender algo novo. E a gente passa a nossa vida inteira aprendendo, porque os estímulos do mundo são diferentes. E os nossos sentidos captam tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, utiliza do conhecimento prévio que a gente tem para elaborar um novo contexto, uma nova memória, então um novo aprendizado, né? Então a nossa plasticidade acontece a todo momento. Tudo que acontece com a gente deixa uma marca escrita no nosso cérebro. Então quando você fala sobre como que eu posso estimular essa criança, a gente tem todas as oportunidades possíveis para estimular essa criança, né? A gente pode estimulá-la da forma como a gente tem disponível. Porque muitas das vezes a gente imagina que a gente precisa fazer malabarismo, né, para conseguir ajudar uma criança que tem uma dificuldade extra. Mas o importante é que o que a gente faz? A gente tem um acompanhamento junto com um neuropsicólogo, né, obviamente, a psicopedagoga, esse pessoal que tem alguns exercícios específicos para cognição, sim, muito interessante. Mas enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto família dessa criança, é interessante que a gente seja capaz do quê? De estar sempre por perto, de ter um ambiente afetuoso, ter muita paciência, um ambiente que seja extremamente acolhedor, para que você possa dar as condições necessárias para que essa criança ela confie nos adultos, para que ela confie nas outras pessoas, porque aí a possibilidade dela explorar o ambiente aumenta. E conforme ela explora o ambiente, ela vai desenvolvendo as suas capacidades. Então a terapia é fundamental, mas a gente sempre tem uma oportunidade de aprender. E toda vez que a gente tem um engajamento emocional para aprender, a gente aprende melhor. Então, nada melhor do que uma criança em termos de engajamento emocional do que a presença, a atenção, o carinho dos pais e o incentivo, né, dos pais. Você falou isso e eu aprendi com você, e eu disse, eu já vou puxar por aqui e a gente chega na escola, chega na educação. Mas vamos por esse caminho. Uma coisa interessante que acontece nas famílias com crianças com deficiência é o quanto nós precisamos ter equilíbrio, amor, o adulto se organizar, ter essa autoconsciência para entender que se é mais simples para a criança ou se eu vou de uma maneira afetuosa, é mais fácil eu conseguir com que essa criança se interesse e aprenda. Por quê? Aí eu pulo para essa parte que você explica muito bem, que é quando está difícil, porque o que a gente fala para a síndrome de Down é, eu tenho qualquer jogo, qualquer brincadeira, eu não vou nem para as tarefas escolares, a gente vai deixar para daqui a pouco. Mas qualquer coisa que eu convide essa criança para que ela seja estimulada, mas que se trate de um jogo, de algo que seja difícil para ela. O que é esse cérebro, como é que o cérebro funciona quando nós estamos no local em que está muito difícil para a gente? Por exemplo, uma mãe que quer ofertar uma brincadeira, mas que ela quer obrigar a fazer. Aquela criança vai desmotivada e é difícil. Eu estou exigindo dela que ela faça algo que eu estou pedindo para além do que ela pode. Como é que esse cérebro funciona e como é que a gente tem que ter cuidado para não ir nesse caminho? Entendeu o que eu perguntei? Sim, entendi. Ou não? Então, essa questão é muito delicada, né? Porque muitas das vezes a gente age em relação aos outros de acordo com as nossas expectativas do que aquela pessoa ela pode fazer ou que é, o que a gente imagina que seria certo que aquela pessoa fizesse. E cada um tem uma forma muito particular de agir, de perceber o mundo e de interagir com o mundo.
E eu tô falando aqui das nossas relações normalmente com as pessoas. Quando a gente tem esse fator extra de dificuldade, mesmo que você queira interagir com aquela criança e fazer com que ela participe disso, que aquilo seja bom para ela, que você enxergue como bom para ela, esse processo ele nunca pode ser forçado, né? Porque o que vai acontecer? Imagina que você está na situação dessa criança e pedem para que você faça algo que você realmente não sente que você consegue fazer. Como que você se sente? Estressada e desamparada, né? Quero fugir dali. Exatamente. A nossa reação imediata diante do estresse se manifesta de três formas, três comportamentos básicos. A gente tem a opção da luta, da fuga e do congelamento, que eu sempre explico lá nas aulas do meu curso também Uhum. como que a gente tem essa relação de estresse e comportamento. A fuga, a luta pra gente, né, enquanto humano, se manifesta como? Através da agressividade, do partir para cima, da briga. A fuga geralmente se manifesta como uma ansiedade, né? Uma necessidade de você sair daquela situação. Então, você vai desengajar daquela atividade que está sendo proposta. E a gente tem o congelamento, que é justamente essa sensação de desamparo, né? Porque você fica lá, tá bom, eu preciso fazer isso, mas eu realmente não consigo, eu não sei, e aquilo vai gerando um estresse, vai gerando uma resposta mais forte que te impede de se engajar com aquela atividade. E aí o que acontece? Você entra nesse piloto automático, onde o aprendizado ele não está sendo favorecido. Né? Você tem um bloqueio do aprendizado ali por essa situação estressante que está acontecendo. As funções cognitivas ditas superiores, inclusive essa nossa capacidade de controlar os nossos recursos atencionais, de controlar aquilo que vai entrar então na nossa memória de longo prazo, o que vai ser objeto do nosso interesse, fica nublado, fica bloqueado, e a gente não consegue realmente se engajar com aquela tarefa. E o aprendizado acaba não acontecendo. Então, quando a gente está estressado, a gente tem esse bloqueio da nossa mente para um modo de piloto automático mais ligado à nossa própria sobrevivência, muitas vezes. Então, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança ela não vai estar disposta a entrar nessa brincadeira, a fazer esse jogo, não vai estar disposta a aprender. Você está criando uma conexão com essa criança onde ela te vê como um estressor. E ela vai te associar a um estímulo que causa medo. E aí você vai acabar tendo mais dificuldade ainda no futuro de estabelecer uma conexão de confiança com essa criança tão importante para que ela desenvolva suas funções executivas cognitivas. Porque se eu não concluo esse processo, se eu convido a criança de uma maneira estressante, estressora, para uma brincadeira que ela não quer, porque é muito difícil e ela tem essa sensação dessa luta, dessa fuga, e nem fecho o processo de maneira afetuosa e nem agradeço, nem faço o fechamento final, é aí que ela não volta. Então, ainda tem essa questão, porque isso é muito importante, que a gente fala muito com as famílias. Nós somos famílias, nós buscamos sim, eu consigo, muitas famílias conseguem, a gente consegue ir mantendo um equilíbrio nesse ambiente que é um pouco cansativo quando a gente fala, quando nós estamos na pandemia, que nós temos escola, temos atendimento educacional especializado, temos as terapias, temos que fazer atividade em casa, então para as famílias também é cansativo. Mas quando eu puxo esse assunto, é sempre buscando trazer para essa reflexão de nós famílias, que nós adultos, eu ensino muito isso, converso muito isso com as famílias. Nós adultos precisamos manter esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio para nós, para que a gente diminua o impacto sobre essa criança, porque essa criança, para aprender, ela precisará estar motivada, ela precisará ter prazer. E aí, Nicolas, se você quiser, a gente pode ir continuando agora pensando nessa escola. Aí a gente entra naquela neuroeducação que você traz para a gente. Você disse no final a gente vai falar sobre isso do seu curso. Mas essa criança aqui precisa aprender. Como é que se dá esse processo de aprendizagem e como é que a gente cuida daqueles caminhos para que ela aprenda, mas que ela memorize, que ela guarde isso? Como é que a gente começa a trabalhar essa educação dessa criança em termos de neuroaprendizagem? Exato. Antes eu queria pontuar duas coisas. Sim, A primeira é que quem tiver com dúvida pode deixar suas perguntas aqui também, quiser tirar alguma dúvida eu, mais.
pode deixar aí nos comentários. E a Eu tentei segunda, olhar aqui se tinha. eu tô vendo alguns elogios, gostaria de agradecer com os É, elogios. Apareceu alguma pergunta aqui também, com relação ao processo de alfabetização, é como essa estimular que as chega, crianças, né? Que a gente vai é esse falar. agora. E o outro ponto que eu queria levantar é a questão que você falou do estresse, né? Que gera nas famílias. Eu nem consigo imaginar o quanto não deve ser difícil de lidar com essa situação e você vê que tem ali uma criança que você ama, né, passando por um momento, né, não é bem um momento, né, mas passando por uma situação muito difícil e você querendo trazer o melhor para essa criança e nem sempre ela vai responder da forma como você espera. Então, as nossas expectativas, quando são frustradas, trazem para a gente também essa sensação de estresse, onde a gente entra no piloto automático e responde de formas como a gente não devia. E é por isso que o controle e a inteligência emocional, né, dessas famílias, ela precisa estar assim num patamar completamente a mais, né, no sentido de a gente precisa entender como que o nosso cérebro funciona, como que essas nossas experiências emocionais elas são produzidas, como que a gente pode reagir melhor diante dessa situação. E sempre com acompanhamento psicológico também, porque ninguém é de ferro, é uma situação muito difícil de lidar, né? Então, procurem ajuda, sabe? Procurem entendimento, procurem se educar no sentido de lidar com as emoções, entender de onde vêm as emoções, para que vocês possam ter a melhor relação possível, né? Com essas crianças que dependem completamente, né, de vocês. Eu, Essa... eu sempre falo, eu estudo há 16 anos inteligência emocional, porque foi o meu tema do mestrado. Eu já tinha feito uma pós, falei sobre inteligência emocional, e acabei no mestrado falando. Fiz uma outra especialização e fiz a especialização em educação especial também, trazendo um pouco dessa inteligência emocional. Aí é por isso que eu entendo essa importância dessa família aqui. Quando a gente consegue, quando a gente se aproxima, foi o que você falou, precisa estudar sim, precisa ler, precisa saber que não é de ferro, precisa buscar os profissionais que podem auxiliar, precisa buscar bons livros. O seu próximo, eu estou morrendo de vontade, mas estou ocupadíssima para ler, que fala exatamente também dessa questão do cuidar desse cérebro para a gente ter esse equilíbrio e entender que para chegar nesta criança eu preciso estar bem, porque esse cérebro, para aprender, precisa estar estimulado e motivado. E aí, eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, quando a gente for falar dessa neuroeducação. Fique à Exato. vontade. Quando a gente está falando sobre transmissão de informação de forma efetiva, no contexto tanto da educação quanto do dia a dia, o que a gente precisa considerar, principalmente, é que o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de lidar com informações em um determinado instante de tempo. Geralmente, né, a gente tem uma capacidade de lidar com cerca de sete itens na nossa memória de trabalho, mais ou menos, de 5 a 9 itens. Então, imagina que você, quando eu estou falando itens aqui, imagina que eu estou falando de um número de telefone que você precisa pegar na agenda e discar depois. Cada dígito, ele é um item, certo? A nossa capacidade da nossa memória de trabalho de ficar reverberando a informação na nossa cabeça para que a gente possa executar a tarefa de discar o número depois, faz com que a gente consiga se lembrar de mais ou menos 5 a 9 itens. Então tem gente que vai conseguir lembrar o número de telefone inteiro, tem gente que não vai conseguir lembrar o número de telefone inteiro, né? Isso pode ser ampliado se a gente puder utilizar o que a gente chama de chunks de informação, né? Quando a gente agrupa essa informação. Então, ao invés de eu falar, o número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Eu vou falar 123, 456, 789. E já consigo memorizar isso um pouco melhor, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando de memória de trabalho É, para falar da nossa capacidade de manter informação e manipular informação mentalmente em indivíduos, né, que não têm síndrome de Down, por exemplo, que não tem aquilo sim. que a gente estava falando no começo da live, né, que é essa deficiência intelectual. Então, um dos principais componentes da nossa inteligência é a nossa inteligência fluida, então a nossa capacidade de manipular essas informações que está realmente ligada com a nossa capacidade de memória de trabalho.
os indivíduos com síndrome de Down, então, eles vão ter uma dificuldade extra em manipular essas informações, ok? Então, é essencial, digamos assim, brutal, que a gente seja capaz de transmitir a informação em pequenos pacotinhos de informação, que ela possa compreender, que ela possa se engajar. Eu trabalhei muito com neurociência do consumo, e quando a gente fala de neurociência do consumo, a gente está sempre pensando em como que a gente vai entregar uma mensagem publicitária para a pessoa, que a pessoa vai guardar na memória dela, e que vai fazer com que ela se sinta engajada em querer saber mais sobre a minha marca, querer se engajar mais com o meu produto. E aí existe uma espécie de modelo que considera que a efetividade desse anúncio, então o quão bom ele é em transmitir informação, tem a ver com o quão memorável ele é, com o quanto ele requer da nossa capacidade cognitiva. Então, a gente pode chamar aqui de carga cognitiva, o quanto que ele impõe de peso na nossa mente, na nossa forma como que a gente manipula essas informações. E a gente tem um componente também de emoção. Emoção entendida como uma tendência de se aproximar ou se afastar de algo. Então, quando a gente fala em emoção, geralmente a gente pensa, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô irritado, não sei. Você pode entender a emoção como se fosse uma espécie de imã. O imã, no sentido de que às vezes a gente quer se aproximar de algo, então eu tenho uma emoção positiva, e às vezes eu quero me afastar de algo, então eu estou vivendo uma emoção negativa. E o conteúdo emocional das nossas experiências é muito importante, porque a nossa memorabilidade desses eventos depende do contexto emocional que a gente está vivendo também. Né? A todo momento a gente está guardando informação do ambiente e essa informação ela é contextualizada. Ela guarda estados internos nossos, então os nossos estados emocionais, nosso estado de humor, nosso estado de alerta. Tudo isso vai junto com aquela nossa experiência vivida, que é algo que vem de fora, então é uma estimulação que vem de fora, é uma situação que acontece no mundo externo, é captada pelos nossos sentidos, e ela vai ser então transformada em uma memória que é uma representação do mundo, que não quer dizer que ela seja idêntica àquilo que aconteceu no mundo. Ela é uma interpretação, é um processo ativo da mente. A memória é uma construção da mente. Então, cada mente vai construir memória de uma forma um pouco diferente. E os indivíduos, né, as crianças que têm síndrome de Down, elas provavelmente vão ter uma maior dificuldade, então, como a gente estava falando, em formar essas memórias, em associar o conteúdo emocional dessas memórias. Então, o engajamento com as tarefas pode ser um pouco mais difícil de se obter. Mas é nessa dificuldade que ele se faz ainda mais essencial. Né? Então, é extremamente importante para que você garanta que aquela mensagem que você quer transmitir para aquela criança, ela venha em pequenos pacotes que não causem muita carga na cognição, né, dessa pessoa, e ao mesmo tempo carregue a vontade de se aproximar daquele conteúdo, daquela atividade que está sendo proposta e não se afastar. Deixa eu pedir um minuto para eu traduzir isso na linguagem que a gente usa e volto para você com uma pergunta de como é que a gente tira tudo isso da memória de trabalho e leva para de longo prazo. Mas Claro. isso que você está falando agora, tem pouco tempo que a gente está com o Instagram falando de alfabetização e síndrome de Down. Eu digo tem pouco tempo porque foi em janeiro que eu implantei tudo isso. E já temos um curso também que roda com alfabetização e síndrome de Down, mas como foi que nós traduzimos isso? E que quando eu assisti a sua live, por isso eu te convidei, eu disse, gente, é isso que nós fazemos, mas ele tem a linguagem do cérebro. O que é que nós fazemos? Depois você traduz para a gente, foi isso que você acabou de falar. O que é que eu digo? Que a mãe, no momento em que vai sentar para fazer atividade com a criança, ela precisa de um pouco mais de paciência para que ela consiga levar aquela criança para fazer a atividade de maneira que ela aceite. Por exemplo, aquela criança vai, demora, ela entra na birra, diz que não quer, mas eu disse, olha, é o seu momento, você é o adulto, você vai levar essa criança para a mesa, porque ela entendendo que ela tem que sentar para fazer. E aí comece com a atividade dividida. Se você só tem 30 minutos, divida esse 30 minutos, que é essa carga que você fala da carga cognitiva partida, use os 30 minutos, mas comece com uma atividade mais complexa, porque eles normalmente não gostam do papel, da caneta. Então, pegue uma atividade, que é a da escola, a tarefa, faça, e depois trabalhe aquele mesmo assunto
em tudo que puder vir posterior, já planejado, para não ficar saindo da mesa, para não dispersar a criança. Mas se eu ensinei, se ela teve que escrever o alfabeto para ficar mais simples de entender, depois que eu parei, eu vou trabalhar com letras móveis. Eu vou fazer um jogo de letras. Eu vou cantar música com letras. E ao final, aí eu comecei conseguindo que ela sentasse. Depois comecei com a atividade mais complexa, porque ela está ali, entende que tem que fazer. Mas eu já contextualizei antes que tinha que fazer a atividade, nós íamos sentar, ela senta e faz. Depois eu vou para as atividades que eu chamo de lúdicas. Eu posso terminar com uma música e finalizo com um agradecimento sincero, que eu disse, se não deu certo, você vai conversar e vai dizer, olha, você viu que não deu certo, mas nós fizemos e amanhã nós vamos voltar. E aí sempre já negociar para o outro dia, mas se eu consigo fazer esse processo e terminar, e tem dado certo. Aqui, às vezes, eu paro. As mães, uma mãe essa semana me disse, Cláudia, eu estou me divertindo na hora da tarefa. Eu disse, gente, isso é a coisa mais linda do mundo. Então, é esse processo que você falou, numa linguagem de mãe. Comente aí um pouquinho o que é que você achou dessa ideia, o que é que a gente está fazendo. Exatamente, acho que é essencial essa questão do planejamento, de sentar, orientar o comportamento para uma meta, né? Ele é muito importante para o processo de aprendizado também. A gente tem na nossa memória uma forma de funcionamento dela que envolve algumas etapas. Para que a memória dela seja formada, primeiro a gente precisa codificar aquilo que está acontecendo. Essa mensagem, então, que vai ser codificada, ela vai ser armazenada na memória e depois a gente tem o momento da evocação. Você falou em quando você ensinar algo, sempre depois você tentar retomar aquilo, sempre que possível. Isso é extremamente importante, porque treina um aspecto da memória que a gente não costuma treinar, que é o da evocação. Muita gente se sente limitada no sentido de estudar, 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 e fala, poxa, eu estudo tanto, mas eu não sei nada, não lembro de nada. Isso porque fica treinando codificação de informação. Sentar e ficar lendo, sentar e ficar ouvindo alguém falar alguma coisa, não vai fazer com que você se lembre melhor disso. Para que você se lembre melhor, você precisa treinar, tirar lá da sua memória de longo prazo, que é como se fosse um HD enorme onde ficam guardados seus arquivos de memória, lá no seu inconsciente, de volta para a consciência. Esse é o processo de evocação, de lembrança daquela memória. E é essencial que para você treinar essa evocação, você tenha um planejamento, porque essa informação, quando a gente codifica uma memória, esse traço da memória, ele acaba se perdendo ao longo do tempo. E a gente vai esquecendo naturalmente de boa parte daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente estava aprendendo. Então, o processo de evocação ele é fundamental. E o planejamento é mais fundamental ainda. Porque senão a gente perde aquilo se esquece, aquilo não vai ser tido como relevante ou importante pelo cérebro de quem está aprendendo. E aí, quando o cérebro decide que algo não é importante, ele descarta mesmo, porque ele tem mais coisas para se preocupar. Nosso cérebro está querendo manter a nossa sobrevivência. Ele está querendo encontrar elementos no mundo que permitam que a gente, que a gente se planeje para aquilo que pode acontecer com a gente no futuro, principalmente de ruim. Então ele quer sempre se precaver, ele quer guardar energia, ele quer agir de forma que o equilíbrio do teu corpo seja preservado e a sua vida seja preservada. Esse é o interesse principal do cérebro. Né? Ele não está interessado necessariamente na fórmula de Bhaskara. Então, para que você lembre a fórmula de Bhaskara, que é algo a mais que o seu cérebro é capaz de fazer, o que você precisa fazer? Você precisa atribuir um elemento de importância para ele. E o que é importante para o cérebro? Aquilo que é habitual, aquilo que é recorrente, aquilo que aparece com frequência, ou aquilo que é ameaçador, aquilo que é novidade. Enfim, é isso que chama a atenção do cérebro, faz com que você se engaje com aquilo. Né? Então, E esse é processo de isso, planejamento é muito importante. e é isso então que nos ajuda a levar aqueles assuntos que nós estamos ensinando à criança, que a criança leve para a memória de longo prazo, como é essa questão do estudar com memória de trabalho e memória de longo prazo, porque para estudar eu preciso garantir que depois aquilo fique ali. Então, como é essa questão? Como é que a gente trabalha para fixar aquele aprendizado? Para a gente levar isso para a memória de longo prazo?
Eu vou falar um pouco da minha experiência como professor, mas eu sou professor, entenda, de turmas já de Hum. pessoas mais velhas, tá? Não dou aula para crianças, mas os princípios aqui, eles também podem ser aplicados. Nos meus cursos, eu costumo trabalhar com uma metodologia de microlearning. Então, eu estou interessado em entregar esses pequenos pacotinhos de informação, justamente para não sobrecarregar a carga cognitiva durante o aprendizado, fazer com que aquele conteúdo seja mais memorável e um tanto engajador. Porque senão, quando você tem um vídeo longo, por exemplo, no YouTube, a chance de você parar de assistir ele no meio do caminho é muito grande. Você se desengaja emocionalmente com aquilo, outra coisa te chama atenção, você decide ir fazer alguma outra coisa. Mas nas minhas aulas do meu curso, você vai notar que eu tenho várias aulas, né? Mas que elas são divididas em aulas de 2 a 5, 7 minutos, o que faz com que eu trate de um ponto muito específico em cada uma delas, para que aquela informação ela seja melhor memorizada depois, né? Então, apesar de você pensar assim, nossa, poxa, mas de 2 a 7 minutos você consegue transmitir informação de forma relevante? Consegue. Então, justamente por não ficar me preocupando com aquilo que é desnecessário para aquele objetivo de aprendizagem. Você tem que ter um objetivo muito claro. Então, de novo, a importância de você planejar essas atividades. Você tem que ter um objetivo de aprendizagem muito claro e ser capaz de transmitir aquilo de forma que qualquer pessoa poderia entender. De forma que uma criança realmente poderia entender quando se trata de um assunto que nem eu trato, que é conhecimento científico. Eu quero que, quando eu falo com alguém, eu me preocupo que aquela pessoa esteja realmente entendendo o que eu estou querendo dizer. E se for necessário reexplicar aquilo de N formas, eu vou tentar encontrar uma forma que faça sentido para aquela pessoa. E aí, Outra coisa que ajuda muito nesse processo de, então, levar essa informação da memória de curto prazo. Lembra que a gente estava falando de capacidade limitada de processamento de informação. Então, a gente está falando dessa memória de trabalho, né? Memória de curto prazo. Levar ela para a memória de longo prazo é o uso de analogias e metáforas que aquela pessoa ela é capaz de entender. Porque ela consegue resgatar na memória de longo prazo dela uma série de categorias de conhecimento que facilitam o processamento dessa informação que está vindo naquele exato momento. Então, por exemplo, se eu tô, é, se eu falar a palavra gato para você, o que vai acontecer no seu cérebro? Você vai imaginar o gato, você vai levantar as experiências que você teve com gatos na sua vida, vai criar um modelo mental de gato, mas junto com isso você vai trazer toda uma categoria junto, que é a categoria de animais de estimação. E depois você vai começar a pensar em outros animais. Isso porque a nossa memória de longo prazo ela é organizada de forma categórica, né? Então, sempre tente buscar conexões com coisas que aquela pessoa já conhece, com aquilo que já está estabelecido na memória de longo prazo dela. Porque aí o sistema executivo central da memória de trabalho dela, então aquele elemento da cognição dela que é capaz de monitorar o que está entrando naquele momento e alocar atenção para aquilo que é importante, vai falar assim, eu já conheço isso já está lá na minha memória de longo prazo, eu vou trazer isso de volta agora e isso aqui vai me ajudar a entender melhor a situação que eu estou vivendo. Né? Então, tá aí uma outra forma de estimular. e aí, porque aí você vai falando e eu vou traduzindo, porque nós temos aqui as famílias para a gente chegar nessa linguagem para elas e lembrar que nós já fazemos essa, esse conhecimento que Nicolas traz para a gente sobre o cérebro e mostrar, por isso é importante estimular desde pequeno, por isso é importante brincar com animais, com tudo que a gente vai categorizando, ensinando cores e formas, quando às vezes alguém pode achar. Mas eu, por exemplo, eu sempre digo que minha filha nasceu uma mãe alfabetizadora, porque há 30 anos eu tenho magistério e eu fui professora de educação infantil. Aí, mas Cláudia, a menina só tem 1 aninho, 2 aninhos, você não para de pensar em alfabetização. Não é pensar em alfabetização apenas, é pensar em requisitos que são necessários, são habilidades necessárias que eu preciso desenvolver para, na hora que eu precisar evocar, lá na hora da alfabetização, essas coisas já estarem aqui armazenadas. Mas aí, antes de passar para você, tem pais que eu sei que já chegaram aqui, eu não dei boa noite. Renivaldo está aqui conosco, Lu. Tem uma pergunta que uma mãe trouxe. Tem duas perguntas, foi de Camila. A sua primeira pergunta, Camila, está aqui na minha memória, daqui a pouco eu vou te responder. E tem Lu também.
a mãe de Manu, que perguntou ainda, eu vou responder daqui a pouco para vocês, só para vocês saberem que as perguntas estão aqui, que é sobre a coordenação motora. Mas aí eu vou concluir aqui com o Nicolas esse meu pensamento para entrar no de Camila, tá bom, Camila? Mas todos estão aí, eu estou aqui com as perguntas seguindo a nossa ordem. E aí, Nicolas, uma coisa importante desse processo que a gente falou agora, quando eu tenho na minha memória de trabalho, quando eu tenho memórias prévias e que eu posso evocar, eu trato também dessa questão do brincar. Então, como para a criança, porque você falou na linguagem dos seus alunos, e aí quando eu trago isso para a criança, é o que eu sempre digo, trabalhar música, dança, jogos, muito movimento, para que naquele momento, é naquele momento que eu brinco com intencionalidade. Aí o que eu sempre falo para as famílias é, tudo tem que ter intencionalidade. Se eu estou num prejuízo aí de um cérebro que precisa ser estimulado, eu preciso estar atenta. Então, eu digo, não precisa necessariamente a criança saber que essa mãe, esse pai, essa família está tão atento, mas esse adulto precisa tomar conta disso. Então, quando ele entende que ensinar é guardar isso numa memória que precisa ser evocada para que eu fixe mais ainda e não só fique guardando, isso é importantíssimo entender também que através de brincadeiras, jogos e músicas, eu posso estar evocando. É isso mesmo? Eu falei, certo? A criança, ela depende muito do processo de brincar para se desenvolver. Isso porque o processo de brincar, né, não só é um exercício de criatividade, sendo que, mesmo que ela esteja sozinha, mas geralmente é algo que acontece no meio de outras crianças e de outras pessoas. E tem um elemento interessante quando crianças brincam umas com as outras, que é o fato de que elas começam a se relacionar com seus pares, né, sem uma relação hierárquica, que nem a gente tem com os pais. Então elas começam a entender qual que é o posicionamento social delas. Elas começam a entender coisas sobre como que as pessoas elas vão reagir diante da forma como eu ajo. E aí elas vão começando a aprender esses elementos sutis que a gente aprende somente na prática social. Isso que caracteriza a gente como uma sociedade mesmo. Então, a forma como a gente se comporta, a nossa adequação, a forma como os outros vão responder, depende desse processo de brincadeira, né? Que é a principal forma que você tem de engajar a criança, porque a brincadeira é naturalmente prazerosa É, para ela, para a e ao criança. mesmo tempo ensiná-la algo de extremamente valioso, né? Porque eu acho que se tem algo que é extremamente importante da gente ensinar para uma criança, é como conviver em sociedade, né? Talvez a coisa mais importante que a gente possa ensinar para um ser humano, afinal de contas, sem É, os outros não somos ninguém. Nós somos uma espécie completamente dependente dos outros, né? Então isso é muito importante. quando você fala nesse convívio, e aí eu vou já chegando para a pergunta de Camila, que eu tenho essa curiosidade, que é o seguinte: essas nossas crianças, por estar no ambiente que é difícil para eles, então aí eu tenho essa probabilidade de querer sair dali. Eles são muitas vezes tidos também como desobedientes, grosseiros, no momento em que está difícil para ele, eu não entendo o que é isso e ele quer sair dali. Mas porque também ele tem uma baixa capacidade do controle inibitório, isso é também uma das características da síndrome de Down. Então, esse controle inibitório, o que é que você teria para falar para a gente sobre, por exemplo, ter déficit desse controle inibitório? O que é que ele significa? Qual a importância dele para a criança? E como é que isso impacta nessa criança nossa? O controle inibitório, ele é responsável ele é parte do sistema de monitoramento da nossa cognição, né? Ele que vai dizer aquilo que é adequado da gente fazer em determinado momento ou não. Imagina que para os adultos já é muito difícil você, às vezes, controlar o seu comportamento num momento de emoção muito forte. Às vezes a gente fica com raiva, dá vontade de fazer o quê? Socar a parede, você vai lá, faz uma besteira qualquer, ou você acaba entrando em comportamentos que não são tão adequados, como por exemplo, você vive um estresse muito grande na sua vida. Tem muita gente que vai fazer o quê? Vai descontar na bebida, vai descontar em alguma droga, vai descontar na comida também, então vai comer demais. Tudo isso é a nossa capacidade de controle inibitório sendo flexível ou indulgente com aquilo que a gente não devia estar fazendo, né? Então, para a criança,
isso já é naturalmente muito mais complicado, porque esses processos de controle inibitório, eles dependem de uma região do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região do cérebro que fica aqui, mais ou menos atrás dos nossos olhos, aqui na nossa testa. E ele é responsável por tudo aquilo que faz da gente, enquanto ser humano, ser humano. Então, capacidade de criatividade, planejamento, controle inibitório, então adequação social, enfim, tudo isso está sob a alçada do córtex pré-frontal. E nas crianças, essa região do cérebro ela ainda não está plenamente desenvolvida. E lembra que lá no começo da nossa live a gente falou que regiões como córtex, hipocampo, cerebelo estavam prejudicadas nas crianças de síndrome de Down? Sim. Então, novamente a gente vai ter aqui uma dificuldade extra, uma dificuldade de controlar os impulsos. Então, diante dos estímulos do mundo, se aquele estímulo ele é emocionalmente competente, como a gente diz, ou seja, ele é capaz de suscitar na gente uma emoção, é mais difícil você refrear essa emoção, controlar aquele comportamento. Então, quando a gente passa por uma situação estressante, onde a gente agiria de novo com aqueles modos que a gente tem de piloto automático, luta, fuga, congelamento, controlar a expressão dessa emoção, desse estresse, vai ser muito mais difícil. Quanto menor for nossa capacidade de controle inibitório. Então, E, acho que vai ter sentido. Eu respondi essa pergunta. respondeu porque o meu interesse com essa pergunta é que as famílias entendam, que a gente conheça cada vez mais. Nós estamos a nível de conhecimento mesmo de como eu alcanço esse processo de alfabetização. E qualquer coisa que desmotive essa criança no processo impacta negativamente nessa alfabetização. Então, eu entender que essa criança tem essa dificuldade, sim, ela tem esse déficit, e que se eu, por exemplo, eu, professor, não sou preparado e não conheço esta criança. Se eu, família, não conheço sobre controle inibitório, é fácil dizer que essa criança é desobediente. E eu Fácil. preciso entender que eu preciso pedir a essa criança o que é possível dela me dar. E se eu entendo isso e peço nesses pacotinhos que você explica, por isso me interessou muito quando você fala do microlearning, não é? Isso, microlearning. Que que é exatamente o que eu, todo o processo que eu trago. Aí agora a gente vai partir para, porque eu sabia que ia ficar muita coisa boa para a gente conversar aí que não ia dar. Vamos partir agora já para as respostas e para fazer o fechamento do que a gente trouxe aqui hoje, que é o seguinte: esse microlearning eu enxerguei exatamente no processo de alfabetização que a gente cuida de fazer, e isso vai para os pais. Se eu tenho uma criança com síndrome de Down, que eu desejo que ela aprenda a ler e escrever, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na vida adulta dela. Como eu recebi uma mensagem essa semana de uma mãe dizendo que a filha já tem 20 anos, não aprendeu a ler, mas trabalha numa loja, tem síndrome de Down e que o desejo dela até hoje é aprender a ler. Primeira coisa, fazer uma avaliação, óbvio, para saber o que é que ficou aí no meio do caminho, quais foram as impossibilidades. Mas se foi um trauma escolar ou se foi um processo meio que perdido nesse meio dessa alfabetização, é possível ainda alfabetizar em qualquer idade. E aí eu sempre digo para as mães nesse processo de microlearning que vamos focar no que a gente precisa primeiro. Eu não posso pegar uma criança dessa e demandar muitas coisas, querer ensinar história, geografia, inglês e tudo mais, enquanto eu não alcançar essa alfabetização. Eu posso tudo depois, mas eu preciso vir nesse processo de pacotinhos, de coisas mínimas, e aí sim fica fácil de decodificar. Porque essa criança, para aprender a ler e escrever, aquilo é uma decodificação, que aí você fala também sobre isso, que é esse cérebro que não veio pronto, biologicamente nós não somos prontos para essa leitura. Mas então eu trago dessa forma mínima, correta, planejada, possível, essa criança aprende a ler. Aí o mundo está nas mãos dela. Então é isso que é essa vontade que eu tive de estar conversando com você para que as famílias tenham esse material em mãos, para entender esse processo, como é esse cérebro e que a gente pode sim focar no que é necessário para que essa criança avance. Agora, para não deixar a Camila sem responder, aqui, ó, e tem Lu falando da alopécia, mas Camila estava perguntando sobre concentração. Você saberia explicar para a gente um pouco como é que a gente trabalha essa atenção e essa concentração no cérebro de uma maneira prática? Como é que a gente favorece isso para nossas crianças? Bom, a Diga. atenção ela tem
dois mecanismos principais, né? Um que a gente chama de bottom-up, então, do inglês, de baixo para cima, e o outro que a gente chama de top-down, de cima para baixo. O que a gente quer dizer com isso? Um desses mecanismos, que é o de baixo para cima, geralmente a gente está falando de processamento de baixo para cima. A gente está falando de nível hierárquico de informação. Então significa que, por exemplo, se eu escuto um barulho na rua, a minha atenção vai ser naturalmente chamada para isso. Automaticamente. Não depende da minha vontade, né? Isso é um processo bottom-up de atenção. Eu não tenho muito o que fazer em relação a isso. Agora, eu tenho os processos top-down de atenção, que são aqueles que dependem da minha vontade, da minha intenção. Então, lembra quando a gente falou da questão do planejamento? Vamos sentar Sim. aqui, vamos definir, a gente vai trabalhar isso, isso e isso. A gente vai fazer assim, assim, assado. Então, você já está preparando aquela criança para se concentrar naquela tarefa. Você está recrutando os mecanismos top-down de atenção dela para que ela possa se engajar com aquela atividade que você está fazendo, né? A nossa capacidade de atenção ela é um tanto limitada, muitas vezes, mas eu tenho uma crítica a fazer em relação a isso. O Sim. pessoal fala, nossa, eles chamam de attentional span, né? Que é essa capacidade de prestar atenção em algo é de poucos segundos a poucos minutos. Eu acho isso uma besteira sem limite quando a gente está falando de algo que realmente engaja. Porque quando você se vê numa tarefa que você gosta de fazer, você já reparou que o tempo parece que passou muito rápido? É, Então, significa que você estava prestando atenção naquilo de uma forma tão focada, você estava tão imerso naquela atividade que você nem prestou atenção na passagem do tempo. E você pode ficar por horas nisso. Então, a nossa capacidade de atenção vai depender do quão engajado a gente está naquela tarefa. E voltando para aquela situação de aprendizado, quando eu falo em carga cognitiva, eu estou falando de atenção. Né? Então, se eu coloco uma carga cognitiva muito grande, eu vou colocar um peso enorme na cognição dessa criança, ela vai tender é, a fazer com que a atenção dela divague, com que ela se sim. desengaje daquela tarefa. Né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com cargas cognitivas mais baixas. Perfeito. Aí, Luísa dizendo, tá vendo? Tá quase acabando, mas Luísa tem uma pergunta ainda, que você vai ajudar muito mamãe, porque eu acho que aí vai mais para o seu livro, porque eu vi um depoimento que você também teve um processo emocional seu, pessoal, e que é, nós temos nas nossas crianças com síndrome de Down uma coisa que não necessariamente, isso aí você não precisa saber. Você vai saber o resto da pergunta que eu quero fazer, que é o seguinte, a gente chama de alopécia, que é, por exemplo, a queda do cabelo por um processo de estresse. Mas a pergunta é, quando nós, pessoas típicas, eu, você, temos um processo, um excesso de estresse, que Eu tô isso tendo um ia... probleminha, desculpa, Cláudia, que Ah, tá tá. caindo. Voltou Não agora consegui para você? ouvir a sua pergunta. Voltou. Pronto, Vamos ver se voltou. agora vai. E aí, só para a gente não ficar sem essa resposta no finalzinho, essa pergunta para você é, quando nós temos um processo de estresse, eu, você, e que está escutando, parou um pouquinho, mas escutou Parou agora? de novo. Não, Voltou. então Pronto. tá meio difícil. Quando, mas vai dar certo. Fica de novo. Vamos respirar, calma, que é a nossa pergunta que a gente está aqui curioso para você responder. Vamos lá, eu vou perguntar ainda. Vamos lá. Quando nós adultos temos um processo de estresse muito forte, isso pode gerar uma doença psicossomática. Eu posso ter uma queda de cabelo por causa do estresse, mas isso foi por causa de um estresse muito grande. Você teria alguma coisa para dizer para a gente que aí você já pode falar também do seu livro, porque eu acho que vai um pouquinho naquele seu livro, não vai? Então, o meu Veja livro, só. ele. Isso, Sim, vá. o meu livro ele trata de uma questão que é como que a gente pode viver uma vida mais feliz, entendendo como que o nosso cérebro funciona. Então, eu discuto muito essas questões de relação entre o estresse e o nosso comportamento, né? O estresse afetando a nossa relação com as outras pessoas. E quais são os mecanismos que o cérebro dispõe de interpretar o mundo que são inconscientes e que fazem com que a gente muitas vezes haja com as outras pessoas de uma forma a prejudicar a qualidade da nossa relação com elas, né, e fazer com que a gente não se sinta feliz no longo prazo, né, no final da nossa vida. A questão do estresse e da perda de cabelo, né, que eu acho que era o tópico Que da foi pergunta, a que ficou a gente meio... chama da alopécia, que é uma doença que
Normalmente acontece com crianças com síndrome de Down nesse pico de estresse, que é a queda do cabelo. Isso. Tem uma relação direta, não é só na síndrome de Down, mas a gente também. Não se sabe exatamente como que é que esse mecanismo de estresse impacta diretamente lá no nosso folículo capilar. Parece que tem alguns estudos recentes que estão desvendando essa relação, é, os mecanismos químicos mesmo que fazem com que o estresse haja, né, que o estresse atue lá, não é bem a minha área de É, especialidade, mas é, sim, pode acontecer, de fato, né? O estresse ele gera uma série de reações no nosso corpo que não são necessariamente benéficas para a gente. O estresse é um mecanismo adaptativo, ele serve para a gente reagir aos momentos que a gente precisa, né? Onde a nossa sobrevivência é percebida como sendo ameaçada, né? Então, o estresse, quando ele é naturalmente agudo, né? Se a gente parar para pensar nesse sentido, porque as situações que acontecem com a gente desencadeiam o estresse. Mas quando ele se torna crônico, aí a gente começa a ter alguns problemas. E aí a gente não vai ter só perda de cabelo. A gente vai ter perda de células lá no nosso hipocampo, na conexão do hipocampo junto com o córtex pré-frontal, inibe a neuroplasticidade, inibe a formação de novos neurônios, faz com que a nossa memória seja prejudicada, que o nosso aprendizado seja prejudicado. Então, nas crianças que têm síndrome de Down, inclusive, isso é muito pior, por quê? Porque a gente já tem um impacto lá no córtex, lá no hipocampo, que já é natural dessas crianças. Quando a gente tem a situação estressora, um estresse crônico, um ambiente abusivo, então essa situação ela só vai se intensificar e ela vai piorar ainda mais, né? Então, espero ter respondido a pergunta. e aí, o que eu sempre digo, que eu entro nessa parte de alfabetização e falo com as famílias, e essa mãe que perguntou, Lu, sobre a alopecia, a gente conversava exatamente sobre isso, que é, existem prioridades, e a gente conhecendo essa criança, em primeiro lugar, a criança. Então, eu recuo, já sabendo que é uma situação de estresse, eu vou para essa ludicidade, eu vou para esse brincar, eu vou para esse prazer, eu vou trazer aquela criança para essa afetividade que você fala, e na hora certa eu vou devagarzinho voltando para essa alfabetização. E aí, só para eu ir finalizando, que Vânia até perguntou e Camila tinha perguntado antes. Duas mães já perguntaram, que é o seguinte. Aí eu mesma respondo numa visão de família, que é o seguinte: quando a gente fala que síndrome de Down não tem grau, mas a deficiência intelectual, sim, porque a gente analisa a partir do QI. Aí as mães perguntam, mas como saber se é leve, moderado, severo? Existe sim, através dos testes de QI, mas o que eu digo enquanto família é, quando a gente fala de neuroplasticidade, hoje a gente está aqui falando exatamente sobre esse cérebro, sobre essa neuroplasticidade, sobre essa estimulação. Eu prefiro não criar esse estigma nessa criança e acreditar que é mais fácil eu investir nessa estimulação e que essa criança que me diga o quanto ela consegue aprender ou não, para que eu não faça um exame e, por acaso, dê uma deficiência intelectual severa e isso faça com que eu acabe desistindo de investir o que eu poderia investir e esse cérebro poderia me dar retornos e que esse diagnóstico me impactou. Então, existe sim uma forma de saber, mas pense também nessa questão. E aí, Nicolas, agradecer mesmo, você percebeu quanta coisa importante a gente precisa. E quando o Renivaldo está aí conosco, ele fez neuropsicopedagogia. E ele é pedagogo, pai de uma criança com síndrome de Down. E ele colocou, que menino jovem e com esse conhecimento intenso. E aí eu dei risada quando o Renivaldo postou. Foi a mesma coisa que eu pensei quando eu assisti sua live. Eu sou professora de faculdade, fiz mestrado, ensinava no curso de administração nas disciplinas comportamentais e disse, gente, aquele ia ser o meu aluno CDF da minha sala. E aí fiquei encantada com você. Então, quero agradecer mesmo. Muito obrigada. Que você possa estar sempre levando esse conhecimento para as pessoas que precisam. Agora você vai contar para a gente onde é que a gente te encontra, vai falar sobre o seu livro. Então, fique à vontade, conte para as famílias e a gente vai se despedindo. Mas fale tudo aí sobre você. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a você pelo convite, a todo mundo que está aqui, que está fazendo vários elogios, tá, gente? Eu tô vendo aqui as respostas de vocês, estou super feliz. Vou convidar para vocês no final.
para ir lá no meu perfil, para me seguir lá, que eu trago muita informação sobre neuro. Eu tenho um canal no YouTube também com informação gratuita, antes de vender qualquer coisa, né? Mas o que só trazendo também um ponto, né, que é a questão de como identificar, né, a questão lá da deficiência intelectual, se é Sim, severa, se é leve, sim. moderada, existem os testes. E se você não pode fazer os testes, o que você pode fazer? Analisar qual que é o grau de interação dessa criança com o mundo perto de você. Você vai notar que quanto menor for a dificuldade intelectual dessa criança, mais ela vai interagir. Quanto mais distante essa criança parece, maior o indício de que aquela deficiência intelectual é maior. Isso não serve para você se desestimular, não. Estimular sempre. Então, sendo comentado aqui. Não desistam de estimular essa criança. A criança precisa de você, ela precisa de estimulação, ela precisa mais que nunca de estimulação. Né? É... Uma mãe perguntou seu Instagram, acabei de colocar aí, ó. Porque tem Isso, mães arroba que Nicolas é Neuro. Lá aí. vocês podem Pronto, encontrar tudo sobre o meu trabalho. E eu pronto. queria aproveitar só para falar rapidamente, né? Então, eu tenho aqui o meu livro, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, ele se chama Neurociência. Por que que algumas pessoas são mais felizes que outras? E eu faço essa provocação aqui, falando que não é por causa do dinheiro, né? Esse livro ele está disponível para venda na Amazon. Ele fala sobre neurociência no cotidiano, buscar entender aspectos básicos do funcionamento do cérebro, o que que faz com que a gente viva uma vida mais saudável, mais interessante, uma vida mais feliz em si, né? Então, a gente vai falar sobre vieses cognitivos, gatilhos mentais, como nossa relação com as outras pessoas, a gente vai falar sobre relacionamentos, enfim, tem muita coisa legal nesse livro. Se vocês quiserem saber mais também, fiquem sempre à vontade para me mandar mensagens que eu sempre respondo todo mundo, né? Ele está disponível na Amazon, mas ele também está disponível no link da minha bio, a versão digital desse livro, porque o que acontece é que esse livro ele está em dólar, porque na Amazon eles só imprimem lá fora do país, então acaba sendo mais caro. A versão digital está em real, então fica uma coisa mais acessível para gente. Tá? Então, quem tiver interesse em adquirir o livro, pode mandar mensagem para mim, ou pode entrar no link da minha bio. Lá no link da minha bio também, vocês encontram os meus cursos. Né? Eu tenho 2 cursos principais voltados para o público em geral. Um que é voltado para a neurociência no dia a dia, que traz aspectos da inteligência emocional, onde você vai aprender como mudar hábitos, como que o cérebro aprende de uma forma geral. Você vai aprender a lidar com procrastinação, com a raiva, tudo isso de luta, fuga, congelamento que a gente estava discutindo aqui, como que estresse impacta a nossa vida, como que isso tudo se traduz, enfim, como que o cérebro percebe o mundo, o que que ele faz, né, que a maior parte das pessoas ainda não conhece, que é um conhecimento assim fundamental. Tá nesse curso de neurociência no dia a dia. No outro curso a gente vai falar sobre neurociência e aprendizagem. É um curso voltado para quem quer aprender ou ensinar melhor. Né? Então eu falo, foi o curso que você fez, inclusive, né, Cláudia? Acho que Sim. você pode até dar uma palhinha se você quiser, dar seu depoimento para as pessoas, mas vale ressaltar aqui que é um dos melhores cursos da Udemy no assunto. Né? Tá com uma classificação de 4,8 estrelas quase, né? Já são Vi. mais de 80 alunos e assim, eu tenho recebido bastante feedback legal sobre esse curso, as pessoas têm gostado bastante, eu fico muito feliz de colaborar com as pessoas para que elas aprendam melhor, para que elas possam viver uma vida melhor, para que elas possam se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, não importa o objetivo. Conhecer o cérebro é conhecer a si mesmo é aquilo que você tem de melhor para poder agir no mundo. Né? Quando a gente não conhece a gente, quando a gente não conhece o nosso cérebro, a gente não sabe por que a gente reage da forma como reage. E aí Pois a é. gente age mal. Foi a primeira coisa que eu fui buscar entender. Embora não seja neurocientista, eu fiquei pensando quando eu te conheci. Poxa, será que ainda tem espaço aqui? Eu estudo sem parar. Continuo fazendo o curso, mas pensei, poxa, neurociência seria interessantíssimo, mas eu me interesso exatamente por isso. Eu tenho uma criança com deficiência que gosto, tenho vontade que ela aprenda, que se alfabetize, que leia. E isso tem a ver com o cérebro. Então, eu preciso entender esse cérebro, porque eu preciso favorecer esse aprendizado. Então, foi um curso, foi o que você falou, fiz, amei, porque o que é que ele nos ensina exatamente? A entender esse cérebro, como se dá esse processo de aprendizagem, e como essa criança, que foi o que eu falei, tem essa reação de fuga, ou de congelamento, ou de luta, exatamente nesse momento em que a gente sabe que eu coloco uma criança com síndrome de Down numa sala de aula,
e que é muito complicado. Tudo enquanto está na educação infantil está lindo. Depois vai para o terceiro ano, quarto ano, quinto ano, onde ela está naquele processo que não dá tempo da gente falar hoje, mas de bullying, em que ela está ali totalmente fora do contexto e que esse cérebro precisa entender tudo isso para aquela criança ficar ali, mas isso é para uma outra live. Então, muito obrigada a todas as mães que estiveram aqui conosco. Espero ter ajudado com esse assunto, eu, Nicolas, que vocês possam estar usando sempre desse conhecimento. Nicolas, nosso muito obrigado. A nossa comunidade com síndrome de Down te agradece de coração. E aí, sempre que você precisar, nós também estamos à disposição. Então, uma boa noite para você. Muito obrigada e obrigada a todos. Progesanda estava aqui comigo. Boa Deixa eu noite a só dar uma todos. pontinha, Diga, Cláudia. Antes do boa fala. noite, tem gente perguntando aqui qual que é o valor do curso, né? Os cursos estão Sim. custando 339, mas eles estão em promoção. Tá por R$ 49 lá no link da minha bio para quem me segue. Então, corre lá Amei. para aproveitar, porque senão, ó, vai ficar sem. E quem Amei, quiser, é verdade. e quem quiser pode ir lá no meu perfil, manda mensagem, segue lá, vai no link, vê o livro, dá uma olhada, eu converso com todo mundo que aparecer. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer imensamente todo mundo que estava aqui nessa terça-feira, desejar uma boa semana para todo mundo, uma boa noite. E fico muito feliz com a oportunidade e com os elogios de todo Muito, mundo que estava aqui. muito obrigada. Deus te abençoe e te mantenha inteligente, assim como você é. Muito obrigada, Nicolas. Eu que Tchauzinho. agradeço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Uma boa Tchau. noite.